Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise astrológica do período de 9 a 15 de outubro, que sempre observamos toda semana por aqui no nosso Insta, também ao vivo aos sábados e gravado a qualquer período da semana no YouTube, no Instagram e demais momentos. Este é o Céu de 9 a 15 de outubro que tem lua cheia em Áries. Boas-vindas aí a quem chega. Boas-vindas ao pessoal estrangeiro, Brasil, Portugal. Olá, Ana Martins, Juliana, bem-vinda. Raquel, pessoal que nos acompanha. Boa noite. Xalalu, Alexandra, bem-vinda. Faremos um bate-papo, uma palestra astrológica no dia 22, né? Isso. Ellen, boa noite, Ana Martins, Joana, pessoal que nos acompanha, falaremos aí da lua cheia em Áries, de Mercúrio em Libra chegando, de Sol em bom aspecto com Saturno. Joana, pessoal que chega de Portugal, semana de algumas tensões aí também que falaremos. Olá, Adriana, bem-vinda. E aí, nesse fim de semana que Plutão está retomando movimento direto, né? Plutão quando muda, né? Quando tem um astro que muda do estacionário para o direto, às vezes dá uma certa travada, alguma pancadinha aí, né? Você vê a ponte lá na Rússia que, né, deu uma destruidinha, né? Que o Putin ficou meio pé da vida. Isso, né, Alexandre, jornadas astrológicas de outono, né? Dia 22 de outubro. Então aí a Alexandra Xanalua, @Xanalua, sigam aí que vai ter palestras legais aí no dia 22. Então, neste céu da semana de lua cheia em Áries, Plutão retomando o movimento direto, a gente já viu algumas questões meio bombásticas, né? Debates um pouco mais fervorosos. No Brasil, época de eleição. Dani, bem-vinda, boa noite. Elis, boa noite também. Então a gente tem esse tempo aí um pouco acentuado. Quando Plutão muda do retrógrado para direto, a gente tem um momento para questões que retomam assuntos, retomam direções, retomam andamento de temas de médio a longo prazo, tá? Então isso já dá uma probabilidade, pelo menos para umas questões mais aprofundadas, né, de assuntos de maneira geral. Mas, como é Plutão, a gente percebeu no fim de semana a tensão Japão-Coreia do Norte, Japão reclamando que a Coreia do Norte lançou alguns, aumentando as tensões, lançou alguns mísseis aí, a Ucrânia detonando a bomba lá que interliga com a Crimeia, né? Então isso acaba sendo bem impactante, né? Quando Plutão volta o movimento, a gente tem uns diazinhos, uns tempinhos, uns dias, um fim de semanazinho com um ar meio plutoniano. Mas retoma para direto, então tem uma indicação interessante para direção de temas, direção de assuntos de maneira geral. Né? Mas é uma boa semana para se declarar para um libriano, Elisa. Olha, é uma semana... Olá, Mini Mônica, bem-vinda. Então, Elisa, a gente começa a semana com a lua cheia em Áries, né? Aqui a lua cheia ariana, que acontece neste domingo. Lua cheia ariana, ela dá indicação para escancarar emoções, tá? Então, dá uma tendência, dá uma escancarada nas emoções, né? Por que não? Pelo menos a ansiedade ela pode ficar mais acentuada, né? Então há uma propensão aí, de repente, se dá algumas tendências, algumas brechas, pelo menos esclarece a questão, não passa à vontade, né? Fábio, estou me sentindo meio irritado, sem paciência. Tá dentro do contexto aí, ó, Fábio. Tem que segurar a onda. Calma e elegância na jogada, calma e elegância na parada, né? Lua cheia em Áries é um bom exercício para calma e elegância, porque dá uma certa ansiedade para extrapolar algumas questões, dá uma certa ansiedade para tomada de ação. Porém, é interessante uma lua cheia especial para divulgações, para o marketing. Lua cheia, em geral, é interessante para o marketing, para eventos, para divulgar assuntos, né?
Então, ó, lua cheia em um signo de fogo ainda, né? Para iniciativas que envolvam marketing, divulgação, é interessante nesse fim de semana, começo de semana, né? Então, até aproveitando aí que Mercúrio já tá fluindo, né? Tá fluindo, tá para entrar em Libra ao meio da semana, aí na segunda-feira, noite de segunda, aqui a gente tem Mercúrio em Libra, né? Isso aí, calma e elegância. Então a gente tem um exercício para atenção com ansiedade, com impulsos, porque é propenso a dar tendência a maior ansiedade para resolver coisas, para resolver assuntos, né? Para chamar na chincha, para escancarar temas, né? Lua cheia dá uma evidência para questões também. E é claro, desperta aquilo que envolve a nossa individualidade. Todo movimento em Áries, seja trânsito ou uma lua cheia, é um exercício também para fazer valer algumas ações, para fazer valer a nossa individualidade, num sentido geral, né? Num contexto mais amplo de convivência, de cotidiano, né? Mas atenção com individualismos, atenção com certos egoísmos também. Então é um paradoxo aí da questão da individualidade. Fazer valer, de certa forma, ações que sejam benéficas para nosso trabalho, um marketing, uma divulgação, uma tomada de atitude de coisas que a gente vinha postergando de maneira geral, mas ao mesmo tempo um cuidado para não ultrapassar limites por questão de ansiedade ou queimar largada, como diria na Fórmula 1 ou nas corridas, né? Lua cheia em Áries vale uma atenção com a ansiedade para não queimar a largada, né? Então tem também uma necessidade aí de ponderar com impulsos e com ansiedade de maneira geral. Mas fase lunar cheia é sempre interessante para marketing, para divulgações, para dar um gás aí nos anúncios de trabalhos, atividade autônoma. Como é uma lua cheia em Áries, para quem é autônomo, para quem tem o trabalha por conta, né? É um tempo legal para fazer valer a individualidade, fazer valer a própria marca, tá? Então, um momento especial e positivo que pode ser aproveitado para essa questão, certo? Na segunda-feira nós temos o ingresso de Mercúrio em Libra. Ó, Mercúrio em Libra. Mercúrio em Libra é também sinônimo exercício de calma e elegância, de exercício diplomático, né? Positivo para a gente ter uma compreensão com a comunicação ou com o enxergar do outro, o ponto de vista alheio, né? A gente, de repente, entender melhor algumas questões e entender melhor as diferenças de maneira geral. A questão é que o Mercúrio em Libra, ele está voltando a Libra porque ele esteve retrógrado, né? E ele ingressou em Libra em setembro. Então isso é uma curiosidade interessante. Mercúrio esteve retrógrado nos últimos tempos, ele volta a Libra aonde ele ingressou em setembro. No início de setembro, ali, passagem de agosto, começando setembro, Mercúrio esteve em Libra. Então, não estranhar se algumas questões de um mês atrás, aí, se algumas questões de setembro voltarem à tona para esclarecimento, para tirar a limpo assuntos, para ajustes, né? Ou para dar andamento em dadas questões, em dados temas, certo? Então, Mercúrio em Libra, essa semana de ingresso de Mercúrio em Libra, ela é suscetível a algumas tratativas de questões ali do mês passado, ali de setembro. Um remanejamento de algo do trabalho, uma volta de assuntos pendentes, ou algo que a gente deixou em stand-by, ou precisa revisar, né? Então, às vezes tem um pouco essa correlação com alguma situação do período de setembro, porque Mercúrio esteve em Libra ali, retrogradou, e agora retoma o ingresso neste signo. A questão é que Mercúrio, assim que ingressa em Libra, ele tem um movimento de oposição a Júpiter, né? Então Mercúrio, assim que ingressa em Libra, olha só, ele faz oposição a Júpiter, né? Mercúrio é um planeta associado à informação, a conhecimento. Júpiter é um planeta associado ao saber, a
expansão, né? A empolgação também. Então, quando há essa oposição, a gente vive mais desafios de opiniões, ainda mais aqui no Brasil que está tendo eleição, ou mesmo em contextos gerais, oposição Mercúrio-Júpiter dá tendência a ampliar tensões com diferenças de opiniões, né? Então, assim que chega terça para quarta-feira, essa oposição Mercúrio-Júpiter requer desafio para exercício diplomático, né? Atenção com a diplomacia, atenção para evitarmos exageros nas opiniões, atenção para evitarmos críticas desnecessárias ou para não entrarmos em pilhas desnecessárias, certo? Não entrar em ondinhas, em conversas de gado ou para boi dormir, né? Não entrar em assuntos que às vezes a gente não tem tanta intimidade, mas por impulso a gente queira falar, ou até outras pessoas que querem meter o bedelho em assuntos que a gente tem um certo domínio ou tem uma certa formação de opinião e eventualmente queiram meter o bedelho em certos assuntos. Então, de certa maneira, a gente, em dados momentos, pode precisar fazer o egípcio, ou o indiano, ou o zen budista para entrar por um ouvido e sair pelo outro em certas falácias. Gente que pode querer botar banca em relação a algum conhecimento que a gente tenha, ou diminuir certas informações ou saberes que a gente tenha. Às vezes isso acontece com oposição Mercúrio-Júpiter. Tá? Mercúrio vai da conjunção o Plutão na casa 1 em oposição a Júpiter. Então, aí, você também, né, Sária Paula? Então, Ana, tem essa necessidade de cuidado com a fala, com a opinião, com o impulso, né? Com rebater informação, com rebater opiniões, ainda mais aqui num tempo polarizado de opiniões em função de eleição, de tema político, de esporte, mas especialmente na questão social e política que o Brasil está de forma um pouco mais intensa, né? E também a questão com boatos, com opiniões, né? Fake news, com boatarias, bom para checar, rever, né? Mas é o Mercúrio em Libra, então muitas vezes quando você não entra na pilha, você desarma muitas situações também. Então é um exercício aí do paradoxo da diplomacia com a ansiedade, de maneira geral, com a ansiedade de emitir opinião, né? Então tem essas questões também. Vale alguns questionamentos, a atenção para a gente não insistir em debates à toa, né? Oposição Mercúrio-Júpiter, né? Tem essa necessidade de diplomacia, de atenção com senso crítico. É também um aspecto para a gente ter um certo cuidado para não exigirmos demais de nós mesmos. Equilíbrio, isso aí, Mini Mônica. Equilíbrio, calma e elegância, né? Equilíbrio Daniel San, né? Como diria o senhor Miyagi. Então tem essa necessidade de atenção com o senso crítico, com as coisas que a gente faz. A gente pode ficar mais crítico, né? Ai, não consegui, podia ter feito, nananã. Não deu agora, vai depois. É não perder também a confiança por causa de algum percalço aqui, de algum percalço ali, né? Oposição Mercúrio-Júpiter tem essa necessidade. Chegou, Cristina, bem-vinda! Então, oposição Mercúrio-Júpiter tem essa necessidade de atenção com excessos na questão de debates, de crítica com questões e assuntos e também com que os outros possam falar de nós, né? Com que os outros possam, de repente, pôr pilha em dados assuntos, né? Pôr pilha em opiniões, né? Esses tempos meio extremos, eles estão bastante suscetíveis a gerar um pouco mais discussões e às vezes é importante a gente assistir um pouco de camarote em alguns momentos, mesmo sabendo a opinião que a gente tem, o lado certo, né? Para não riscar o fósforo no querosene, né? nesses tempos atuais, certo? Então, esse é um ponto importante. Mercúrio oposição a Júpiter é necessidade de exercício de opinião, de diplomacia, de formalidade,
né, de compreensão. E também para as questões de estudos, para questões de temas que envolvam conhecimento, que a gente pode vivenciar com um pouco mais de intensidade, mas também ponderar o quanto a gente realmente sabe certos assuntos ou precisa de uma certa atualização. Então, mesmo que a gente saiba que tem conhecimentos, karma e elegância, né, Juliana? Karma e elegância. Mesmo que a gente tenha conhecimentos, informações sobre dados temas, sobre dados assuntos, às vezes uma atualização ela é sempre importante, né? A gente não pode sentar em cima dos livros, ou sentar em cima do conhecimento, ou sentar em cima da informação, se acomodar com a informação, né? Se acomodar com o que a gente sabe. Então, oposição Mercúrio-Júpiter dá esse indício de um exercício para que a gente possa atualizar o que a gente sabe, certificar se aquilo que a gente conhece tem validade mesmo, né? Às vezes profissionalmente, às vezes na família, às vezes em casa. Será que a luz voltagem é 110 volts mesmo? Né? Será que aquela informação do trabalho de um mês atrás é o que está valendo para agora? Até porque é aquela história que eu falei para vocês. Mercúrio ingressa em Libra e ele já ingressou em Libra há um mês atrás, no início de setembro. Então, às vezes, o que era naquela época, necessariamente pode precisar de uma atualização agora, né? Então, isso vale para informação, vale para assunto, vale para questões de trabalho. Mesmo que as situações sejam semelhantes ou iguais, ou não precise mudar tanto, uma atualização para certificar e para não ser pego desprevenido é interessante, é importante, né? Tudo que requer uma atualização de informação, uma certificação de informação, é especial quando tem oposição de Mercúrio com Júpiter, tá? Então é isso aí, menino. Vamos download, né? Vamos atualizar aí a história, né? Atualizar o iOS também, porque às vezes essa coisa não está funcionando direito porque não houve uma atualização, né? Boa noite, Daniele, bem-vinda! Então esse é um tempo importante para certificar a informação. Boa noite, Elis! Certificar conhecimento, certificar coisas que eventualmente a gente já sabe, para não botar banca também, né? Não, porque eu li no mês passado, eu li há 2 meses atrás que o PIB, blá, 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 que isso, que... Atualiza, vamos certificar para não comer bola depois, né? Para não... Né? Ainda mais nesses tempos que o povo quer dar um certo embate na fala, botar banca, né? O povo quer botar banca, vamos baixar a bola, calma, elegância, vamos na humildade, porque às vezes a humildade ela desarma, tá? Às vezes a humildade desarma, às vezes o silêncio desarma, às vezes a calma e elegância desarma, né? Quer brigar, não, porque eu disse o quê, não quer, fica... Ok, tudo bem, quer um cafezinho? Tá? Desarma. O povo vai querer brigar depois que você oferecer um cafezinho? Vai querer brigar, dá meia volta e vai embora, malandragem, né? Então, a elegância muitas vezes desarma. Então, quando Mercúrio ingressa em Libra, a gente pode tentar fazer um exercício da elegância, da ponderação, né? Para dar um contragolpe, às vezes, com a chamada luva de pelica, né? Mas vocês estão no YouTube, passando só... Ô, Mac, tá bom, muito obrigado, um oi para você também. Então esse é um tempo especial aí para essas questões de exercício de ponderação nas opiniões e com ansiedade para que certos impulsos, certas críticas ou certas falácias também não sejam acentuadas nesse tempo de Mercúrio oposição a Júpiter. Mercúrio em Libra, oposição a Júpiter em Áries, certo? Temos aí na semana bom aspecto de Sol e Saturno, bom aspecto de Vênus com Saturno. Olha aqui, ó. Sol e Vênus ali embaixo, né? Ó. E o Saturno. Então, trígono Sol-Saturno, trígono Vênus-Saturno é especial para as questões de longo prazo, para um cronograma, para planejamento de questões, planejamento de assuntos. Boa noite, Cássia, bem-vinda! Então, trígono Sol-Saturno, trígono Vênus-Saturno é especial para estruturar questões. Boa noite, Vera! Estruturar temas, equilibrar projetos, né?
fazer uma esquematização. Só ouviu verdade, Giseli? Só ouviu verdade, então. Olá, Divani, bem-vinda. Então esse é um tempo especial para atenção nessas questões de planos a longo prazo, um cronograma diante de projetos, até para concluir algo que já vem há um certo tempo e poder ter uma finalização quando tem Sol em bom aspecto com Saturno. Tá? Saturno é um planeta associado a tempo, a cronograma, né? Marte passando na 11, você quer mesmo que eu tenha... Claro, Cris, né? Marte na 11 você pode mobilizar amigos, mobilizar grupos, não necessariamente brigar com eles, né? Você pode uni-los para a luta, por exemplo, ou então você pode tomar ações ou atitudes que envolvam causas. A casa 11 é uma casa de causas, né? Então, uma mobilização, às vezes, por que não? Uma mobilização em grupo, de repente no condomínio, de repente numa situação de amigos, por que não? Então, colher um abaixo-assinado, por exemplo. Então, algo que envolva atividades esportivas em grupo, né? Aquela caminhada com os amigos, por que não? Né? Vamos tentar ver por um lado também saudável da história, como não? Né? Sol Saturno o Cris, né? Você pode mobilizar questões, né? Claro que com Marte na 11 às vezes pode dar uma encrenquinha com uma amizade ou outra, isso aí faz parte, né? Pode ter, né? É frequente, mas pode mobilizar questões coletivas. Então, no aspecto Sol-Saturno, é um tempo especial para planos a longo prazo, para execução de ideias mais sólidas e concretas, para tirar do imaginário o que deve ser mais consolidado, para sair da imaginação e ver que a coisa está sólida, está consolidada, né? Então esse é um ponto, vira votos, Cris, isso é bom, virar a mobilização, né? Então, num momento Sol-Saturno, esse é um ponto especial também para as questões de longo prazo, para metas, para assumir responsabilidades no trabalho, né? Para assumir responsabilidades em assuntos que envolvam pessoas, tratar questões de maneira mais séria, tipo, agora não tem jeito, vamos ter que resolver, né? Vamos ter que consertar isso na casa, ou vamos ter que fazer. Então assumir a responsabilidade, né? Vamos fazer a coisa junto, vamos, né, bater aquela questão do trabalho, para relações, para parcerias também é positivo, né? Então tem esse ponto. Tem Mercúrio retrógrado, Mini, então retomar relações, né? Retomar conversas, né? Então tem esse ponto em especial. E vi que Plutão entrou em Libra até 2024. Então, Dani, Plutão, Plutão, na verdade, esteve em Libra entre 71 e 83, tá, Dani? Então, 23, 24, Plutão vai entrar em Aquário, tá? Então, vê direitinho a informação aí que você checou, tá? Aí a oposição Mercúrio-Júpiter, tá vendo? Às vezes dá alguns desafios de informação, né? Mas Plutão em Libra foi até 83, viu, Dani? Certifica direitinho essa informação, tá? Então, a questão de Sol-Saturno, Vênus-Saturno, tem Vênus em bom aspecto com Saturno também, tá? Que envolve responsabilidades diante de relações. Então, é interessante para tratar assuntos em parceria, para tratar assuntos na questão de casal, por exemplo. Uma paquera, eventualmente, pode ficar mais séria, por que não? Se a coisa está ali ganhando uma forma, ficando um pouquinho mais séria, esse trígono Vênus-Saturno tem bom indício para novas responsabilidades, para assumir temas de maneira mais séria ou planejada com parceira, com paquera ou com sócio no trabalho. Então, possibilita, trígono Vênus-Saturno, possibilita planos a longo prazo também, junto a relações, junto a pessoas que a gente tem proximidade também. E como o Sol está em trígono com Saturno, questões nossas, individuais, de médio a longo prazo, ficam favorecidas, ficam possíveis para uma consolidação. Aquilo que está no imaginário, que está meio ali vago, aéreo, abstrato,
pode ganhar uma condição mais estruturada, um cronograma melhor para realizar questões. Então, por exemplo, até decidir, até dezembro defino essa questão, sei lá, do aluguel da casa, ou vou comprar tal situação, comprar um objeto, né? Ou defino algo assim. Ou então você concretiza algo que já vem de alguns meses também. Tá? Então, bom aspecto de Sol-Saturno, bom aspecto de Vênus-Saturno, muito especial para direcionar objetivos a longo prazo de forma positiva, de forma sólida, né? De maneira profissional, de maneira para assuntos cotidianos ou nas relações que a gente tem para um denominador comum de metas, com a pessoa, com o par, com o amigo, com o chefe. Né? Ó, estabelecemos tal, agora andaremos. Né? Então, facilita questões mais concretas para realizações de médio e longo prazo. Planejamento. Trígono Sol-Saturno é positivo para aqueles planejamentos que são prováveis a dar certo e a serem realizados. Então, é um tempo bom para organizar, criar o cronograma de interesses que a gente tenha para trabalho, às vezes para malhar, para academia, até para coisas mais simples, para um cuidado com a saúde, para começar uma dieta, para começar disciplina. O que é importante para gerar uma disciplina? Esse Sol-Saturno, esse bom aspecto de Sol com Saturno é positivo, tá? Então tem essa questão. Não, Dani, porque Saturno retrograda durante 6 meses, todos os anos, tá? Então a questão do Saturno, na verdade, quando ele retrograda, ele apenas redireciona algumas questões, ele recondiciona, né, a tendência dos assuntos. Ele gera desafio de demora quando ele começa a retrogradar na primeira semana, quando ele faz oposição ao Sol ou quando ele está no finzinho da retrogradação. Tá? Então não é tanto o caso agora, ele está em trígono com Saturno, o Sol está em trígono com Saturno, tá? Então não tem tanto essa questão de demora não. Tá? Está demorando assim algumas coisas, Mercúrio que retrogradou, que em dados momentos ele dá algumas empacadas de certas coisas. E nós tivemos aí nos últimos... É isso aí, já que Saturno ele é lento. E nós tivemos nos últimos tempos também Mercúrio retrógrado, estamos com Marte retrógrado, estamos com o Júpiter retrógrado, o próprio Saturno, né? Urano, Netuno, tivemos uma meia dúzia aí de retrógrados. Então, aí dá essa propensão de sentirmos ou percebermos algumas questões meio vagarosas ultimamente, certo? Então, atenção aí com esse tempo. Esse Sol-Saturno em bom aspecto é especial para objetivos, para metas, para assuntos de médio a longo prazo e para esquematizar melhor as questões, para ter uma disciplina também, tá? A informação correta, Plutão estava retrógrado. É isso, Dani, Plutão agora está direto, tá? Hoje está mudando para o direto. Então, a gente percebeu aí no começo da live essas questões de poder, de assuntos, né? De temas no sentido geral, tá? Vamos desmascarar todos os candidatos no eclipse do dia 25. Na verdade, eles já estão desmascarados, né, Divanige? Eles já estão desmascarados. Aqui entre nós, eles já estão desmascarados. Ambos, todos já estão desmascarados. Tá? Então, temos aí a semana também um aspecto mais difícil de Marte e Netuno. Marte quadratura Netuno, tá? De terça para quarta-feira. Essa quadratura Marte-Netuno, ela é um desafio para foco, porque Marte é um planeta associado a ações, a iniciativas, a atitudes, e Netuno, as questões que são das percepções, o que é perceptível ou não perceptível. Tá? Então, quadratura Marte-Netuno, quadratura Marte-Netuno requer atenção com foco, atenção para não perder o foco das ações, para não dispersar à toa com assuntos, não dispersar à toa com certas questões simples do nosso dia a dia, do trabalho, né? Num sentido geral. Não, vai ter golpe não, Jaque. Não entra nessa não, Jaque. Não
Não entra em conversinhas de um pessoal aí que eu sei que andam com essa conversa. Não entra nessa de golpe não, Jaque. Relaxa, relaxa. Não entra nessa de golpe. Não se preocupe, tá? Não se preocupe. O tumulto vai ser não, esquece. Não vai ter nada de golpe. Relaxa, relaxa, tá? Vai ter burburinho, vai ter diz que me diz, embates, bate-boca, né? Não vai ter golpe. A quadratura Marte-Netuno requer essa atenção para não perdermos o foco, para não perdermos, não dispersarmos de coisas importantes, não dispersarmos de assuntos, né? Marte quadratura Netuno requer atenção com fake news. Calma e elegância já, calma e elegância, pessoal. Tá? Então, quadratura Marte-Netuno requer aí atenção com também mentiras sinceras que interessam, né? De Barão Vermelho, tá? Atenção aí com falsas impressões junto a lugares e pessoas, tá? Gato por lebre em algum negócio, tá? Fake news, é isso aí. Aqui também, mínimo, é fake news também ter esses indícios. Então, a quadratura Marte-Netuno requer atenção para que a gente não desperdice energia com coisas desnecessárias, com assuntos desnecessários, mesmo física ou mental, tá? Tanto física quanto mental, né? Essa quadratura Marte-Netuno a gente pode perceber uns exageros, umas fantasias, né? No cenário político também, tanto de um lado quanto de outro. A gente pode notar várias invencionices aí, ó, rolando à solta, desde o começo da semana agora, aí, como a gente já andou percebendo, até os tempos adiante. Aliás, nesses últimos dias a gente já andou, né, vendo essas tensões que devem permanecer aí ao longo da semana. A gente já falou da oposição Mercúrio-Júpiter, a gente já falou aí da lua cheia em Áries no domingo, agora, né, dia 9. Então vale atenção com impulsos, com percepções, com exageros, né, com as fakes, né? E esse tempo aí atual, para a gente não perder o foco, não dispersar de assuntos importantes, de assuntos essenciais, né? E não entrar em ondas, um povo meio fanático com essas questões, de um modo geral, falsas posições também, né? Não dá para normatizar esse povo. Não dá para normatizar, né? Muita, né? Que a gente vê. Então, o que a gente faz? Exercitar essa questão diplomática, aproveitar esse Mercúrio em Libra aí chegando para ter ponderação com determinadas pilhas que devam colocar, né? Então esse tempo de Marte e Netuno também uma possibilidade boa é dar uma pausa para o lado musical, para o lado da arte, para o lado, né, do lado da meditação, dos temas espirituais. A gente está numa semana aí de Círio de Nazaré, de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, que é a padroeira do Brasil, feriado aí para quem é de fora, quarta-feira. A gente tem aí as questões envolvendo ponderação ou reflexão com a questão de fé, de espiritualidade, e isso ganhar um burburinho, uma tensão, e alguns equívocos pela mistura política e das questões nesse tempo de quadratura Marte-Netuno. Para manter uma serenidade, tentar pelo menos, né? Boa noite. Problemas no trabalho em relação a debates de poder, colegas que têm medo de perder o brilho e não passam por cima de quem for. Eu senti muito isso. Pois é, a vida de uma mãe. Esse tempo de oposição Mercúrio-Júpiter, ele é um exercício para que a gente mantenha uma compreensão de que as coisas que a gente sabe, ela tem valor e não podem ser diminuídas por opiniões dos outros ou por bancas que algumas pessoas querem colocar também. Tá? O importante é entender a estratégia, ser estratégico, exercitar uma questão diplomática, né? Claro que é difícil nesses tempos que o povo, de certa forma, está um pouco ouriçado, lua cheia em Áries ainda, né? O povo querendo fazer valer a opinião, né? Então é um tempo, boa altura para dar um tempo nessa questão.
É uma tensão para tentar manter a diplomacia, valorizar o lado estratégico das questões, né? Não é tão fácil assim, porque a gente fica um pouco com vontade de falar, né? Pô, mas como? Falando uma coisa dessas aqui na minha casa, na minha rua, né? A gente tem uma vontade de dar uma rebatida, mandar uma raquetada de volta, né? Mas, às vezes, dá para fazer isso de forma sutil, né? Do tipo, prefiro não conversar sobre isso agora, é importante a gente manter o foco no que é essencial, no que é útil, né? Então, um exercício diplomático aí que o Mercúrio está indo de Virgem para Libra, em que a comunicação requer, né, ô Cris, né? Fazer um exercício diplomático na questão. Mas a gente sente vontade de dar umas rebatidas, né? A gente sente umas vontades, né? Como? Vai ficar falando isso na minha frente, né? Ah, bababá, porque vai virar Venezuela, por querendo botar a banca de polícia. Eu mesmo, tô fazendo a live aqui, às vezes eu posto alguns aniversários no Instagram, né? De gente famosa, tô falando de aniversário, estou falando de, sei lá, celebrar uma pessoa, né, um vocalista da banda. A pessoa vai lá e pergunta: ah, mas e o candidato? E a eleição, né? Amigo, né? O cara quer ir num samba, o cara quer ir num samba de fraque, né? Ou então o cara quer ir numa festa ultraje, né? Não é? Não é, ô Giga? Ou quer ir numa festa, um traje a rigor, né? Todo de gravata borboleta, né? Um show de rock de gravata borboleta. Pô, se tem que se situar do ambiente das questões, né? Às vezes é importante uma situada, né? Está falando de um tema, o povo quer entrar numa outra frequência. Aqui a frequência é FM, o povo quer entrar com as notícias de AM. Então, às vezes isso acontece. Ainda mais numa oposição Mercúrio-Júpiter, né? Oposição Mercúrio-Júpiter tem essa propensão das pessoas quererem emitir a opinião de uma maneira dona da verdade, né? Isso requer um exercício de ponderação, né? Vivi personal, trabalho com comércio e aprendi a fazer o exercício do seguinte: quando tem vindo esse papo de política, eu respondo se o que no dia da eleição você está tomando um bom. Vivi, tomando um bom vinho, né? Dá aquela quebrada, né? Da Gisele, né? Falou. O aspecto do relacionamento do mapa da Gisele. Isso, tá lá nos posts. Quem perdeu, tá lá, né? Então tem esse ponto. Ana, pior é chamar a astrologia de comunista. Aí tem essa nonsense também, né? Porque tem um lado da astrologia que opina por um lado e tem um lado de astrologia que opina por um outro. Como que ela é comunista? Mas como que ela é comunista, né? Até porque tem figuras de poder que procuram astrólogos, né? Tem figuras de poder que procuram astrólogos, né? Desde a direita até a esquerda, né? Isso aí é real, é prático, né? Lá, desde o Ronald Reagan, a Nancy Reagan procurava astrólogo, né? Até o povo aqui, o José Serra buscava astróloga de helicóptero. Tem umas histórias aí, tem umas boas histórias interessantes, tanto para um lado como para o outro, né? Então, qualquer hora eu vou fazer uma live sobre esses causos astrológicos interessantes que a gente comenta, tá? Então, esse é um tempo de oposição Mercúrio-Júpiter, né? Lua cheia em Áries aí acontecendo, que fica um pouco mais embativo esses temas de opiniões, mas toda semana de lua cheia é interessante para um marketing, né? Para um marketing individual, para um marketing de assunto, de atividade autônoma, né? O Fernando Pessoa estudava astrologia, isso, né? Caio Fernando Abreu, tem uma galera aí leve, né? Então isso é um ponto. Isso acontece desde os tempos imemoriais. Isso aí, Ana Martins. Isso é verdade. Então, essa é uma questão. Então, pessoal, este é o céu da semana. A gente falou aí de lua cheia em Áries, que é especial. Isso, Fernando Pessoa era autodidata astrológico, né?
Ela, Cris, Gui, meu irmão é CEO de uma multinacional e ele procura astrólogo para contar pessoas. É interessante, tem um nicho empresarial aí do meio astrológico, né? O Zé Sarney, o político, ele chegou a fazer mapa astral com um astrólogo que escreveu um livro depois. Tem uma turma boa, da pesada, tem uma turma da pesada aí que anda no meio astrológico, né? Então, é bem interessante, galera especula muito no meio astrológico, tá? Então, pessoal, semana de lua cheia em Áries, especial para marketing, para o lado empreendedor, mas de atenção com impulsos, com ansiedade, né? De opiniões por conta própria, com reações desnecessárias, com não entrar em pilhas desnecessárias também. Mercúrio chega em Libra aí na segunda noite, exercício de elegância, exercício de diplomacia, de entender a opinião diferente. A questão é que Mercúrio faz oposição com Júpiter, né? Então requer uma atenção com excessos, exageros, críticas até sobre coisas nossas mesmos. Mas especial para a gente dar uma certificada de saberes, uma atualização de opiniões, para ver se aquilo que a gente sabe ainda é certo, para a gente não cometer gafezinhas aí, especialmente nesse começo de semana, né? E o Marte e Netuno aí, quadratura, com atenção para que a gente não tenha dispersões à toa, né? Não perder o foco de assuntos por bobagens, ou por exageros, ou por fanatismos, seja políticos ou religiosos também, né? Então esse é um ponto. Vivi, olha eu com Mariana, com Linhares, vai ser difícil segurar. Vivi, ó, calma e elegância, uma boa semana para exercitar. Boa semana para uns boxes assim, né? Lá no sparring, tá lá na academia, né? Uns boxes, né? Um Eye of Tiger, que uma lua cheia em Áries é interessante queimar calorias, né? Fazer uns socos lá no Bob, né? Lá da academia, certo? Obrigado, pessoal. Esse é o Céu da Semana. Mini Mônica, obrigado de Portugal. Cris, aproveitar esse Sol Saturno em Trígono para planejamentos a longo prazo, para um cronograma, para exercício de disciplina também. Tem bom aspecto Sol Saturno para foco em temas a longo prazo. Tá? Então, antenar aí também nesse bom aspecto que a semana está marcando. Certo? Então esse é um ponto. Rosana, aí só para terminar, se inferno astral baixa a nossa energia. Então, Rosana, não é que baixa a energia, dá uma espécie de diminuída, desacelerada, dá uma tendência. Não é nem inferno astral, tá? É um fim de ciclo, é um fim de ano pessoal, né? É como se você quisesse resolver tudo, como se fosse o seu dezembro pessoal, né? Como se quisesse resolver tudo ali no fim do tempo e às vezes não dá tempo, tá? Obrigado, Juliana, obrigado, C. Guzmão, obrigado, Raquel, Ana, Vera Lúcia, pessoal aí que nos acompanha. Quero desejar ótima semana a todos, um abraço, tchau!